Olá, bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Bergs, diretora também aqui no CIMERS. Nosso podcast hoje, ele vai falar sobre um tema bastante importante para essa época do ano, principalmente, mas para o ano inteiro, sem dúvida, sem menor dúvida. A gente vai falar de um tema bastante fundamental para todo mundo, que é a prevenção do câncer de pele. Estamos no mês de dezembro. Dezembro é o mês dezembro laranja, que é um mês que remete aos cuidados com a pele, prevenção do câncer de pele. Para isso, nós temos uma convidada muito especial, médica dermatologista, a doutora Renata Heck. Doutora Renata Heck é a coordenadora estadual da campanha de prevenção ao câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seccional aqui Rio Grande do Sul. Renata, seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Acho que é um tema muito importante, principalmente nessa época do ano. Com certeza. Bem-vinda, Renata. Vamos começar, então. O câncer de pele é extremamente prevalente no Brasil, né? O que explica essa prevalência e esse aumento de casos? São vários fatores que influenciam no alto número, na alta incidência de câncer de pele aqui no nosso país. Um deles são os hábitos de exposição. A gente está num país tropical, né? Então, a população tem uma tendência a se expor bastante, principalmente no norte, nordeste. A gente tem verão grande parte do ano. Então, uma exposição intensa. Os índices de radiação ultravioleta no Brasil também são maiores do que na Europa, por exemplo. Então, a gente tem um dano maior quando exposto aqui no Brasil. A gente tem uma população, principalmente sul e sudeste, de origem muito clara. Então, a imigração para cá da população europeia fez com que a gente tenha uma população de pele clara, olhos claros. Então, uma população que tem uma pele com menos defesa intrínseca contra a radiação ultravioleta. Mais um fator que contribui também são os hábitos laborais. No Brasil, a gente ainda tem muito trabalho com exposição solar, por exemplo, agricultura. Então, uma população exposta diariamente aos danos do sol. Então, acho que tudo isso contribui para o câncer de pele ser o câncer mais prevalente no nosso país. Perfeito. Quando a gente fala em prevenção, a gente já estava falando aqui da parte dos comportamentos que precisam ser mudados, mas qual que é o mais importante, assim, que precisa ser alterado na população aqui? Acho que é as pessoas terem consciência de que não existe uma exposição solar segura, né? Quando é seguro eu me expor? A partir do momento que a gente está exposto à radiação ultravioleta, a gente está sofrendo um dano. Ninguém adquire um câncer de pele com uma exposição, né? É necessário uma exposição solar crônica contínua. Então, assim, acho que falta ainda um pouco da conscientização. Hoje está nublado, vou me expor um pouquinho, né? Sim. A gente tem que entender que essa exposição, ela é cumulativa e que o cuidado de fotoproteção, ele deve ser contínuo, essa consciência da exposição solar. Né? E o tal do protetor solar que a gente fala tanto? Como é que a gente realmente deve usar? Tem a regra dos 3 dedos que eu já vi na internet. Como a gente deve usar, escolher e se tem que reaplicar? Como é essa estrutura do usar o protetor solar? Acho que é importante simplificar. Um fator de proteção adequado seria acima de 30. Tá. Né? Então, protetores solares comprados na farmácia, no mercado, com FPS Qualquer acima de 30, todos são testados no Brasil. Reaplicar é extremamente importante. Então, a gente fala em exposição solar contínua, reaplicar a cada 2, 3 horas no máximo e dar uma especial atenção naqueles momentos de imersão em água. Então, após banho de piscina, após banho de mar e também pacientes que transpiram muito e fazem esporte, né? Tá. Então, a reaplicação é bastante importante. Lembrar de aplicar em áreas críticas. Às vezes, as pessoas esquecem, pacientes mais calvos, couro cabeludo, as orelhas, dorso de da mãos, orelha. Regiões que a gente não presta tanto atenção e que acabam sendo sujeitas a um dano solar intenso muitas vezes. Então, assim, o uso em quantidade adequada também, né? Não adianta passar um aerosol rapidinho, não. Tem que cobrir toda a área de pele com o filtro solar.
Então, esses são os principais cuidados, assim, na aplicação. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renata. A gente pensa muito, né, no ato de passar protetor solar quando tá na beira da praia, na piscina. Mas no dia a dia, mesmo estando em ambiente fechado, trabalhando, a gente precisa passar protetor solar também? O ideal é que seja passado diariamente, né? Mesmo em dia nublado, mesmo sem ter uma exposição solar direta, porque a exposição solar indireta também pode causar algum dano. Entendi. Eu também sou dermatologista, né? Também tenho vários pacientes que... vários, não todos, a gente tem que orientar. Eu costumo fazer até uma brincadeira com os pacientes, que eu desligo a luz da sala do consultório. Desligo a luz, assim, tá claro aqui dentro. Claro. Mas tá claro. Quem que tá fazendo isso aqui ficar claro? É sol, olha só, tem sol aqui dentro. Sol. E esse sol aí, ele não causa o câncer de pele, mas ele pode manchar a pele, o fotoenvelhecimento, né? Então, também é um raio de sol danoso, né? Ele tá danificando, né? É. Mas além do protetor solar, tem outras medidas que a gente pode usar também? Tem outros, sei lá, acessórios, roupas, alguma coisa? O que dá para usar? A fotoproteção física, a gente diz que é tão importante quanto a fotoproteção química, né? Que é o uso do filtro. Chapéus de aba larga, né? Que tem uma trama adequada para realmente bloquear esse raio do sol. Óculos de sol. A gente gosta muito em crianças o uso daquelas roupas com proteção ultravioleta, né? Funciona bem. Não é necessário passar o protetor embaixo daquela roupa, mas a gente sempre fala para atentar para as áreas de borda da roupa, a né? transição. O punho, a gola. Mas é uma excelente opção para crianças, para pacientes mais idosos, que a gente tem mais dificuldade de aplicação do protetor solar. Uso de guarda-sóis, né? E, claro, evitar o horário em que a gente tem a radiação ultravioleta mais intensa, que é das 10 da manhã às 4 da tarde. Esse horário, se possível, a gente tem que ter uma atenção maior. Entendi. E me diz uma coisa, existem diferentes tipos de câncer de pele e quais os fatores de risco de cada um deles? Existem diversos tipos. A gente basicamente, assim, divide em câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma é o mais prevalente. A gente tem aqui 2 tipos principais, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Aqui o que a gente tem que prestar atenção são aquelas feridinhas vermelhinhas que sangram, que não cicatrizam. Aqui o grande fator de risco realmente é a exposição solar, tá? A exposição solar, dano solar cumulativo. Já o câncer de pele melanoma, a gente tem um fator genético importante, tá? Tanto que tem pacientes com fototipos com peles mais escuras que fazem melanoma. Tem melanomas em áreas cobertas, como a região acral, planta do pé. Então, aqui a gente tem o fator genético. Claro que o sol também é um gatilho, também estimula, né, o aparecimento do melanoma. Mas a gente tem um fator genético importante aqui envolvido também. E pessoas que já tiveram familiares com esse histórico precisam se cuidar mais? Sim, com certeza. A genética é tudo. Genética na gente, hereditária, né? também. Com certeza. Então, a gente fala em pacientes que tiveram familiares, em especial de primeiro grau, né? É importante fazer o exame físico regular, ter um dermatologista para chamar de seu, né? Uma vez por ano, ir lá revisar a sua pele, porque a questão da detecção precoce desse tipo de câncer é essencial para prever morbidade e mortalidade. Então, um diagnóstico precoce leva a uma facilidade grande de tratamento, uma mortalidade quase zero, quando a gente consegue diagnosticar esse câncer lá nos seus estágios iniciais. Então, a atenção para lesões que modificaram ou que surgiram recentes, procurar logo um especialista para fazer esse diagnóstico precoce. A gente tem alguns grupos de risco, né, para o câncer de pele. Quem que são esses grupos de risco e quem que deve redobrar esses cuidados? Tem algum tipo de perfil que merece um acompanhamento mais próximo, mais regular, mais recorrente? Como é que funciona? Tem sim. Iniciando por população de pele clara, né? Que tem menos proteção. Então, pele clara, história familiar de câncer de pele, como a gente acabou de falar, a genética é importante. Pacientes imunossuprimidos, pacientes que tomam algumas medicações que baixam a imunidade, por exemplo, pacientes transplantados. Eles usam medicamentos que predispõem à formação de câncer de pele. Eles fazem muito mais câncer de pele, em especial câncer de pele não melanoma, mas às vezes eles fazem em grande número, necessitam de grandes intervenções cirúrgicas. Então, esses são pacientes de mais risco. E pacientes com uma exposição muito intensa, né? Em especial aqueles que o trabalho requer uma exposição solar. Então, são os principais grupos de risco. Aqueles pacientes também que têm uma genética de terem muitas pintas, né? Muitos nevos, também têm um risco aumentado de desenvolver câncer de pele. Tá.
E quando que a pessoa tem que ir ao dermatologista? Surgiu alguma coisa diferente? O que é esse diferente que tem que acender a luzinha vermelha e correr para avaliar? Para aquele câncer de pele não melanoma, é isso, feridinhas que não cicatrizam, que sangram, que coçam. Normalmente, lesões benignas são assintomáticas, né? A gente não tem nenhum sintoma. Então, esse tipo de lesão que não cicatriza deve ser avaliada. Para o câncer de pele melanoma, a gente tem uma regra que a gente chama regra do ABCDE, né? Assimetria. São lesões que não são redondinhas, que têm uma forma diferente. Que não são essas manchinhas de pele que a gente tem. A gente até chama de patinho feio. O paciente tem várias pintinhas regulares, com a mesma cor, com o mesmo formato, e aí tem uma pintinha diferente, assimétrica, com as bordas irregulares, não tem aquele formato redondinho, né? Cores, que tem múltiplas cores. Você vê um tom marrom, um tom preto, um tom vermelho na mesma pinta, tá? Diâmetro, a gente fala em lesões maiores, o ponto de corte pra gente é 6 milímetros. Então, lesões maiorzinhas e de evolução, pintas que mudam. Essa pinta era pequenininha, no outro mês você olha, essa pinta já cresceu. Então, lesões em evolução, em crescimento. Então, essa é a regra que faz a gente ligar o pisca-alerta, sair correndo para avaliação com o especialista. Perfeito. A pele, ela tá muito correlacionada a cuidados de estética, cuidados outros também. E não só os médicos, mas outros profissionais acabam enxergando essa pele também, né? É necessário que o médico avalie essas pintas ou algum outro profissional consegue também ter esse olhar assim? Ou por que é necessário que o médico que veja e o médico dermatologista veja? Por que isso? Existe uma infinidade de doenças de pele e lesões de pele. O diagnóstico diferencial, a gente fala, é enorme. Então, assim, é muito arriscado a avaliação por um profissional não habilitado, porque o diagnóstico errado vai levar a um tratamento errado, a uma abordagem errada. E quanto mais a gente retarda a abordagem e o tratamento do câncer de pele, pior é o prognóstico desse paciente. Então, assim, isso é algo que a gente tenta instruir bastante a população e os pacientes têm que ter a avaliação de um especialista, porque o diagnóstico errado pode levar a uma conta muito alta, né? A um risco aumentado na mortalidade. O dermatologista, ele vai avaliar de uma forma diferente? Ele faz algum exame diferente? O que é dermatoscopia, que é um nome que a gente às vezes escuta, né? O que é isso? Isso é só o dermatologista que faz? Só o dermatologista. A formação, né, para aprender a fazer esse exame é um exame que usa uma lente especial que a gente consegue identificar estruturas de maneira precoce, uma lente de aumento que a gente consegue enxergar na profundidade da pele, estruturas sugestivas de malignidade, né? Estruturas sugestivas de câncer de pele. Então, o diagnóstico ele se torna muito mais precoce com o conhecimento e com a utilização dessa técnica, que é uma técnica simples, não invasiva, é uma lente que a gente faz no exame físico do próprio consultório. Então, isso é bem importante, de grande validade aqui num cenário de avaliação de lesões de pele. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, uma pessoa que de repente vai numa esteticista ou algum outro profissional nas fronteiras das nossas saúdes pode até ser alertada. Olha, essa pintinha tá diferente e tudo mais. Mas quem faz o diagnóstico, esse paciente, ele precisa ir para o dermatologista para ir nessa lente diferente, o dermatoscópio, que só o dermatologista sabe se tem ali um risco para um câncer ou não, é isso? Isso, aumenta a acurácia diagnóstica. Né? E aí muitas vezes a gente faz uma biópsia. E muitas vezes a gente identifica lesões benignas também. Não, essa lesão bem tranquila, dermatoscopia, não há necessidade de remoção, não há necessidade de intervenção. Ou do outro lado, a gente acaba identificando pintas com potencial de malignidade que a gente consegue fazer a retirada de maneira bastante precoce, evitando um problema futuro. Não se deve retirar pintinhas com profissionais que não sejam dermatologistas. Por favor, né? Até porque a gente depois precisa encaminhar para exame e saber avaliar o resultado desse exame, né? O laudo desse exame que vem. Então, é um conjunto de informações, tanto para diagnóstico como para tratamento depois. Um tempo atrás, se chamava as pintinhas de belezinhas, né? Então, acho que as belezinhas, elas não devem ser tratadas só por beleza, né? Tem que ser cuidar da saúde junto também, né? Uma coisa, o melanoma, ele pode se espalhar, pode dar metástase.
Sim. O câncer de pele não melanoma tem um risco muito menor. O carcinoma basocelular praticamente é nulo. O espino celular, as formas mais agressivas, sim. A gente pode ter metástases. Trata com um oncologista daí depois. Que é o espalhamento para órgãos internos, né? Disseminação sistêmica. O melanoma tem um risco muito maior. E aí, nos casos muito avançados, o tratamento cirúrgico, radioterapia, imunoterapia, que é um tipo de quimioterapia que a gente faz para casos mais avançados. Então, é bem necessário que tenha um médico junto, né? Com certeza. Nada de tirar pintinhas da beleza por aí. Só por estética, não dá. Mas tem outra coisa importante do sol que muita gente tem dúvidas. Afinal, o sol é necessário, né? A gente precisa do sol para uma vitamina D, para cuidar do corpo como um todo. Como a gente vai equilibrar isso? Quanto que precisa de sol para vitamina D? Quando que precisa desse sol? Dá para fazer esse equilíbrio ou vitamina D a gente só repõe? Como é que funciona? Aqueles pacientes que há uma deficiência, né? A gente orienta que se houver a necessidade de produção dessa vitamina D, que não puder ser reposta de outra maneira, exponha áreas da pele que não são expostas no dia a dia, né? Evitar expor braços, antebraços, face, áreas que já têm um dano solar cumulativo crônico, né? Expor abdômen, coxa, áreas mais cobertas. E assim, a exposição solar, 10 minutos, no máximo 15 minutos por dia já seria o suficiente, tá? Tem algum horário do dia para fazer isso? Evitar os horários de maior intensidade do sol, a gente sempre pede. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. E como é que bronzeia de uma maneira segura? Não se bronzeia. Não se bronzeia de uma maneira segura. Como é que bronzeia de uma maneira segura? Tem outras técnicas, tem procedimentos, vamos dizer assim, jet bronze e outras coisas assim, autobronzeador. Porque o bronzeamento nada mais é do que uma defesa da própria pele, né? Aumentar a produção de melanina para defender contra a radiação. Então, o bronzeamento, ele é a pele mostrando que está sendo agredida, né? Então, não existe um bronzeamento seguro. Mas esse bronzeamento, o autobronzeador, ele é absolutamente seguro, não há contraindicação, bronzeamento a jato. O que é proibido, sim, são câmaras de bronzeamento, né? Essas são proibidas no Brasil, essas aumentam, sim, é como se fosse um sol concentrado dentro daquela cabine, porque tem radiação, então essas são proibidas. Mas o autobronzeador, esse pode ser utilizado sem nenhum problema. Ai, então tá, tudo bem. E me fala uma coisa, olha eu tirando dúvidas aqui. Não, tá. O protetor solar com cor, ele tem um fator físico de proteção junto com o químico, é isso? Isso, ele tem partículas maiores, então essas partículas causam uma reflexão maior da luz. Então, a gente teria uma proteção física maior, como se ele criasse uma barreira. Tá? A gente gosta de indicar filtros solares assim com cor para aqueles pacientes que têm doenças fotossensíveis, que tratam manchas, né? Porque isso agregaria um pouco de proteção a mais. Mas eu digo, se o paciente não gosta de usar o com cor, eu prefiro 1000 vezes que use o sem cor do que não use o filtro, né? Sim. Então, é muito uma questão pessoal de definir isso com o paciente, se isso se adapta à rotina dele. Entendi. Qual que é o melhor protetor solar? É aquele que o paciente está usando, né? Aquele que é o que não está no frasquinho, eu digo. É no frasquinho ele não resolve o nosso problema. Exatamente, Entendi. Perfeito. E tem alguma outra forma de proteção, esses novos skincares, alguma coisa que prejudique, né? Que daí não seja proteção, ou que previna o câncer de pele? Não, é o protetor solar. Protetor solar e evitar a exposição solar direta, tá? Não tem mágica, infelizmente. Ai, falar isso em dezembro. Mas tá certo, a gente precisa muito. Tá bem. Renata, acho que tiramos as nossas dúvidas aqui, né? As minhas, pelo menos. As da Mônica. Temos agora no Dezembro Laranja, temos várias ações. Conta um pouquinho dessas ações pra gente, que vão acontecer essa semana. O Dezembro Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma campanha nacional, né? Com o intuito de prevenção, de orientar a população em relação aos riscos da exposição solar descontrolada e também orientar a população quanto ao diagnóstico precoce do câncer de pele. Então, a gente tem medidas educativas que acontecem em todo o país e há também o dia da ação, né? O dia da prevenção do câncer de pele, em que são realizados exames gratuitos para detecção precoce do câncer de pele na população.
E esse dia vai ocorrer agora no próximo sábado, no dia 13 de dezembro, né? Em que a população pode ser avaliada por especialistas, por dermatologistas, para avaliar única e exclusivamente isso, o câncer de pele, né? Lesões suspeitas de câncer de pele. É uma ação bem legal que acontece todos os anos, promovida pela sociedade. Tem alguma forma de agendamento? Como é que a pessoa pode procurar e onde vai ser? É por ordem de chegada. Aqui em Porto Alegre, a gente vai atender ali no posto do IAPI. Isso, das 9 da manhã às 3 da tarde. E é por ordem de chegada. Quantos dermatologistas vão estar à disposição da sociedade? A gente estima que mais de 50 voluntários, né? Entre acadêmicos, estudantes, né? Residentes. E especialistas, residentes e especialistas. Que maravilha isso. O grupo é grande. O grupo é bem grande. Mesmo. Algum outro recado, Renata, que gostaria de deixar para o pessoal? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a consciência da prevenção e do diagnóstico precoce é o principal a gente abordar nesse mês, né? Não ficar postergando a avaliação de lesões que parecem diferentes, né? Esperar crescer para ver o que acontece. Isso. E a consciência de que a exposição, a partir do momento que ela está ocorrendo, há um risco envolvido. Acho que isso que é o principal, assim, alerta da nossa campanha. Há pouco a gente passou pelo Novembro Azul e estávamos conversando com urologistas e eles falando que na urologia tu não tem prevenção de um câncer de próstata, né? Tu tem uma detecção precoce, tem o tratamento precoce e tal, mas tu não vai conseguir impedir que ele aconteça. No câncer de pele, não. Tem como impedir que ele aconteça mesmo, né? Então, tem que prevenir. Apesar de muito prevalente, ele é absolutamente prevenível, né? Perfeito. E em saúde pública, alguma coisa que a gente poderia mudar? Eu, como médica de família, me interesso por esse assunto, para, de repente, orientar melhor ou fazer essa prevenção acontecer de forma mais factível? Eu trabalho também em saúde pública e eu sei da dificuldade, muitas vezes, financeira desses pacientes. Protetor solar não é barato, se a gente for pensar em saúde pública, né? Então, assim, orientar muito a fotoproteção física, eu acho que é algo que a gente acaba fazendo nos ambulatórios de saúde pública, porque os pacientes não têm um acesso, assim, tão fácil à fotoproteção química, ao protetor solar, né? Então, a fotoproteção física, acho que é importante. Tá, perfeito. É isso então, Renata. Aqui no nosso podcast Fronteiras da Saúde, a gente tem essa ideia de disseminar um pouquinho de conhecimento sobre saúde, mas também a gente tem um plano, um clubinho de disseminar um pouquinho de conhecimento sobre literatura. Então, de praxe, a gente sempre pergunta aos nossos convidados uma dica de livro que influenciou a carreira, que influenciou a vida, que acha interessante que as pessoas leiam e participem dessa disseminação de literatura também. Tem alguma dica pra gente? Já que a gente está falando de sol, o livro que eu vou indicar é O Sol é para Todos, de Harper Lee. É um livro bem interessante, assim, não tem a ver com medicina em geral, mas com a vida em sociedade, assim, acho que é um livro que vale a leitura. O Sol é para Todos. Legal. Perfeito, vamos anotar. Anotado. E como, para fechar esse ciclo do nosso clubinho do livro, a gente sempre presenteia os nossos convidados com uma indicação de um convidado anterior. Então, a gente vai fechando esse ciclo do nosso clubinho do livro aqui. Ai, adorei. Obrigada. Muito obrigada pela tua participação. E agora eu te ia perguntar, Mônica, outra dermato, alguma outra dica? Não, nós fomos muito bem elucidados aqui sobre todo o assunto da pele. Acho que a gente já foi trocando bastante ideia aqui. O recado principal é esse, é prevenção, né? O uso do protetor solar, é todo esse cuidado com a pele. É bonitinho ficar bronzeado, claro que é. Do nosso corpo, né? A gente precisa cuidar também, né? É bonitinho ficar bronzeado, mas tem outras formas, não precisa ser com sol, né? Então, a gente paga a conta no futuro. Exatamente. Quando tá linda, bronzeada, não lembra que depois de alguns anos vai estar manchado, com a pele envelhecida, com uma possibilidade de câncer de pele. Então, tem que ter cuidado, né? Também. Muito obrigada, as duas. Obrigada. Obrigada mesmo pela presença, Renata. Se você quiser continuar acompanhando Fronteiras da Saúde e os outros episódios, continue ligado nas redes do Simers, no Instagram, no YouTube e no Spotify.